capítulo número 10 de Marcos. Nós vamos ler do verso de número 23 em diante. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Curve sua fronte e vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Pai de misericórdia, quão maravilhoso é estar na tua casa, quão especial é estar na tua presença, na comunhão dos santos, na comunhão do teu povo, cantando louvores a ti, ó Deus, com a Bíblia nas mãos, ainda com liberdade religiosa para te cultuar e poder ouvir a tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, fale aos nossos corações, pois somos carentes tão somente de ouvir a tua voz. Não a voz do homem, Senhor, mas a voz do teu Espírito Santo, aplicando as verdades eternas à nossa alma. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e grato ao Senhor, todos nós digamos amém. Meus irmãos, na Índia, tem um programa de grande audiência que virou filme em 2008 e foi, inclusive, copiado aqui no Brasil, cujo título é Quem Quer Ser um Milionário? Quem quer ser um milionário? Pergunta mais retórica? É impossível. A pergunta que ficará eternizada na voz do apresentador Silvio Santos em seus programas de auditório no domingo à noite é: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Preste atenção. A busca mais desenfreada do nosso tempo não é por caráter, nem por educação, nem mesmo por saúde. A busca mais desenfreada do nosso tempo é por riquezas. Dia após dia surgem na internet propostas de cursos que prometem tirar você da mais baixa pobreza e levar para o mais elevado nível de riqueza em apenas 6 meses. Cultos e programações são feitos mundo afora, prometendo prosperidade financeira, vidas vitoriosas, vidas triunfantes, cheias de riqueza, cheias de saúde, etc., por apenas uma pequena oferta no culto. Quem não quer ser rico? Quem não quer a despensa cheia constantemente? Quem não quer poder comprar roupa nova o ano inteiro e não somente no Natal? Será, irmãos,
que esta é a proposta do Evangelho para mim e para você? Será mesmo que foi para nos satisfazer com bens materiais que Deus enviou o seu Filho à cruz? Bem, antes de mais nada, é importante frisar que o alvo desse texto que lemos não é atacar, em hipótese alguma, a riqueza material em si. Não é. É comum nós ouvirmos pessoas usarem esse texto para atacar as riquezas. Todavia, irmãos, é interessante colocarmos isso negativamente, ou seja, excluir da nossa interpretação o que Jesus não disse, a fim de chegarmos ao verdadeiro entendimento do que o texto está querendo nos ensinar. O que Jesus não disse nesse texto? Em primeiro lugar, Jesus não disse aqui que é proibido ser rico. Ele não está atacando o capitalismo, ainda que aquele seu professor comunista e socialista, lá na escola, lá na faculdade, diga que o capitalismo é malvadão. Jesus não está aqui atacando o capitalismo e nem muito menos fomentando o comunismo. Se você pode estudar, trabalhar, se profissionalizar, se qualificar e se tornar rico, sem problemas, a Bíblia não proíbe isso. Contanto que seja licitamente. Segundo, Jesus não disse que a riqueza é uma maldição em si. Nós temos registrado que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos servos de Deus que foram profundamente abençoados com riquezas materiais. Abraão, Jó, Isaac, Jacó e tantos outros, Deus os abençoou grandemente com bens e saúde. Então, Jesus não está dizendo que a riqueza é uma maldição em si. Terceiro lugar, Jesus não disse aqui que somente os pobres financeiramente entrarão no reino de Deus. Sem dúvida alguma, neste exato momento, às 7 horas da noite, há pessoas que viveram a vida inteira na pobreza aqui neste mundo, mas infelizmente amargam a eternidade no inferno. Em quarto lugar, Jesus não disse que você precisa pagar qualquer soma de dinheiro para entrar no céu. Há quem pense que aqui Jesus está dizendo que os ricos são tão avarentos que jamais pagarão qualquer soma de dinheiro para entrar no reino de Deus. Também não é isso que nosso Senhor está dizendo. O que Jesus está dizendo então, pastor? Bem, o nosso trabalho hoje à noite, irmãos, é observar que Jesus ele está com um tema muito claro em sua mente. Qual é o tema que está claro na mente de Cristo? A salvação eterna dos homens. O grande tema desse texto não é riqueza. O grande tema desse texto é a salvação eterna dos homens. Aliás, você pode observar que ele é a continuação do episódio anterior, onde nós vimos isso num dos 2 domingos passados, onde um jovem muito rico procurou o nosso Senhor e perguntou: Senhor, o que eu faço para ser salvo, para herdar a vida eterna? Ele procurou Jesus, perguntou a nosso Senhor o que poderia fazer para entrar no céu. E aquela foi uma grande pergunta. Jesus respondeu. E o texto diz que, dada a resposta de Cristo, ele se retirou profundamente triste, porque era dono de muitas propriedades, preferindo antes a riqueza terrena do que as riquezas celestiais. E aqui então nosso Senhor ele continua no mesmo tema, no mesmo assunto, não mais agora com o jovem rico, mas com os discípulos. Então ele olha ao redor, diz o versículo 23, ele olha ao redor e só vê os discípulos. Então ele aproveita para tratar desse grande tema da salvação, desse grande tema da vida eterna com mais profundidade. Jesus deixa claro nessa passagem que a maior riqueza de todas não pertence aos ricos deste mundo.
A maior riqueza de todas pertence aos que o seguem, arrependendo-se dos seus pecados e crendo em seu nome. Então, ele coloca isso apontando para algumas lições importantes sobre o tema da salvação. Quais são essas lições, pastor? Em primeiro lugar, anote aí. Entrar no reino de Deus não é fácil para quem confia apenas nos bens materiais. Entrar no reino de Deus não é fácil para quem confia apenas nos bens materiais. E aí eu quero chamar a sua atenção de volta para Marcos, capítulo número 10, e você observe comigo os versos 23 a 25. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Observe. Assim que o jovem rico foi embora, Jesus fala o quanto é difícil um rico entrar no reino de Deus. Ele não diz que é impossível. Ele está dizendo que é difícil, que é muito difícil. E ele reitera isso com um provérbio. Nosso Senhor traz uma imagem mental absurda de um camelo tentando passar pela cava, pelo fundo de uma agulha. É importante frisar aqui que camelo aqui é o camelo animal mesmo. Não é uma corda, como alguns intérpretes trazem. Não é uma corda que amarra navios. Não, é um camelo de verdade. E que a agulha aqui é uma agulha de costura. Acho que algumas irmãs aqui têm agulha de costura em casa. É uma agulha de costura, certo? E não uma pequena porta no muro de Jerusalém, que, aliás, essa porta nem existe. Nem existe essa porta. A altura média de um camelo, para quem não sabe, é de 1,80 a 2 metros. E a cava, o buraquinho lá, o fundozinho da agulha, é de 1,4 a 3 milímetros. É um espaço inimaginável para um camelo passar. Então essa foi a imagem que Jesus trouxe para ilustrar o grau de dificuldade que tem para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, meus irmãos, está nosso Senhor expondo esse grande tema da salvação, mostrando como é difícil um rico ser salvo. É algo que vai às raias do absurdo e da ironia um rico ser salvo. Mas alguém talvez pergunte: pastor, por que Jesus traz essa dificuldade da salvação dos ricos? Por que é tão difícil? A minha resposta é a seguinte: Jesus não diz especificamente o porquê, mas eu cheguei à seguinte conclusão meditando sobre esse texto. Porque a riqueza, quando mal interpretada, gera no coração do homem certas atitudes ou sentimentos que não condizem com as atitudes exigidas para se entrar no reino de Deus. A riqueza, quando mal interpretada, quando mal entendida, ela leva a comportamentos que não condizem com os comportamentos daqueles que Deus exige para que alguém entre no reino de Deus. Por exemplo, em primeiro lugar, a riqueza, quando mal interpretada, ela gera um sentimento de autossuficiência. Autossuficiência. É comum o rico pensar que ele não precisa de ninguém. É comum o rico pensar que ele pode tudo, que tudo está ao seu alcance, que ele é autossuficiente, que ele não depende de ninguém. O rico pensa nessas categorias. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo, vá comigo, por favor, rapidinho, em Lucas, capítulo número 12. Veja esse exemplo bíblico. Lucas, capítulo número 12.
versículos número 16 a 20. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco! Esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Veja, nosso Senhor mostra qual sentimento ocupa o coração daqueles que têm muitas posses. Eles acreditam que são imunes à morte. Eles acreditam que os seus bens lhes garantirão de pé o tempo que acharem necessário nesta vida. Eles confiam que a vida se resume a uma gorda conta bancária. No entanto, aqui está esse homem. Toda a sua riqueza não lhe valeu de nada quando a morte chegou. Não podia comprar a salvação de sua alma. Não podia comprar um dia no céu. Seu sentimento de autossuficiência deu com os burros na água. Deu em nada. Confiou no inconfiável. Como Jesus disse, construiu a sua casa sobre a areia. E, lamentavelmente, muitos hoje não são diferentes. Alguns se consideram autossuficientes porque são funcionários públicos. Porque tem o contra-cheque todo mês certinho, lá no final do mês, então são cheios de autossuficiência. Outros se acham autossuficientes porque o pai é rico, porque a mãe é rica, ou porque o avô é rico, a avó é rica. Outros se acham autossuficientes porque são empresários bem-sucedidos. Outros se acham bem autossuficientes porque confiam na aposentadoria, porque são aposentados. Alguns se acham inatingíveis porque são jovens, têm um corpo atlético, são intelectualmente bem preparados, a saúde está em dia, são discípulos do coach Zé das Medalhas. Então, vivem nessa loucura de autossuficiência. Louco, louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e toda a tua autossuficiência vai servir de quê? De quê? Nada. Sua juventude, suas forças, sua saúde, sua riqueza, vai servir de quê? Se Deus requerer hoje a sua alma para a eternidade, de quê? Nada. No Salmo 62, versículo 10, está escrito: se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Em Provérbios capítulo 11, versículo 4 diz: as riquezas não servem para nada no dia da ira. Em Provérbios 11, 28, o sábio escreveu: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. E em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 e 18, o apóstolo Paulo disse: exorte os ricos deste mundo. Eu acho interessante isso aqui. Ele não fala da igreja, ele fala os ricos deste mundo. Ou seja, é uma exortação geral. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Perceba, qualquer bem que gere em nosso coração sentimento de independência de Deus, de autossuficiência, ele é perigoso e nos levará certamente ao inferno. Certamente à ira eterna. Certamente nos deixará fora, lá fora dos portões do reino de Deus. Deixe-me perguntar, em que instância, em que nível, em que grau da vida você se acha autossuficiente? Em que grau da vida você se acha independente de Deus por alguma razão?
Você acredita que não precisa dele em que nível da sua vida? Esse é o primeiro problema de uma mentalidade rica, é que ela se acha autossuficiente. Segundo, atitude ou sentimento de orgulho. Atitude ou sentimento de orgulho. Essa é outra atitude comum no coração de um homem rico, de uma mulher rica. Os ricos comumente são orgulhosos, são cheios de si, são ensimesmados, se consideram melhor que os outros homens, se consideram melhor que a maioria. Qual é a frase mais comum na boca do rico? A frase mais comum na boca de um rico é: você sabe com quem você está falando? Já ouviu isso? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem é meu pai? Dá até vontade de responder, né? Sua mãe não disse não? Você sabe quem é meu pai? Vocês lembram de como Nabal se referiu a Davi, falou de Davi, quando Davi lhe pediu ajuda? Davi mandou os seus jovens ir a Nabal pedir ajuda a Nabal. E Nabal respondeu em 1 Samuel 25:10. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Isso é orgulho. Isso é empáfia, isso é soberba. Nabal só não morreu naquele dia por causa da sabedoria da sua esposa, Abigail. Senão ele tinha se ferrado. Então veja, este foi o sentimento do diabo no céu. Ele se achou melhor e maior que Deus. Este também foi o sentimento que brotou e que nasceu no coração de Adão. Ser igual a Deus. O resultado foi a queda. Porque antes de toda a queda, primeiro vem a soberba. É assim que os ricos deste mundo agem e vivem. Orgulhosos, cheios de soberba, tomados de empáfia, mandões, acreditando que estão sentados no topo do mundo, governando sobre tudo e sobre todos no topo do mundo. Isso os impede de olhar para a cruz de Cristo e se render ao carpinteiro de Nazaré. De olhar para a cruz de Cristo, porque eles se consideram importantes demais, intelectuais demais, filósofos demais, para se renderem à ultrajante mensagem da cruz. Então, eles continuam fora do reino de Deus. Continuam apartados. Ouça, em algum nível, alguns de vocês também são muito orgulhosos. São muito orgulhosos. São orgulhosos porque se acham melhores que os outros em algum nível da vida. São orgulhosos porque estudaram ou estudam em escola particular. São orgulhosos porque moram numa boa casa, numa bela casa, numa casa própria. São orgulhosos porque são de uma geração que lida com tecnologias avançadas e a geração dos seus avós não agia assim. São orgulhosos porque vestem roupas de marcas. São orgulhosos porque usam bolsas de marcas. São orgulhosos porque calçam sapatos de marca. São orgulhosos porque usam relógios de marcas. Todavia, saibam que qualquer sentimento de orgulho, soberba, empáfia, que nutrirmos em nosso coração é pecaminoso, é ofensivo a Deus, é rebeldia contra Deus e nos mantém fora do seu reino. Em Provérbios, capítulo número 30, um homem foi orar a Deus e pediu duas coisas. O nome desse homem é Agur. Capítulo 30, verso de número 7 a 9, ele disse: duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira. E segundo, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Quem é o Senhor? Para que preciso dele? É isto que os ricos e soberbos dizem. Quem é o Senhor? Preciso dele para quê? Qual necessidade eu tenho dele? Então eles continuam fora do reino de Deus. Terceiro sentimento que brota no coração daqueles que interpretam equivocadamente as riquezas:
Terceiro sentimento, ou melhor, atitude, arrogância. Veja bem a escala. Primeiro o homem se acha autossuficiente. Depois o seu coração é tomado de orgulho, de soberba. Depois, então, ele passa a agir, isso vem para o campo da prática. E no campo da prática, ele age com total arrogância. Ele é arrogante. Ele se sente mais poderoso. Então, ele age arrogantemente. É comum, irmãos, nós assistirmos os ricos exigir por exigir os seus direitos sobre os demais. Corromper autoridades para se darem bem. Desprezar seu semelhante por causa do bairro onde mora, o carro que dirige, o relógio que usa, a marca de roupa que veste, os restaurantes onde frequentam, onde vivem arrogantemente. Isso é comum. Sabe qual é outra característica dos ricos, da arrogância dos ricos? É que eles não gostam de escutar ninguém. Eles não gostam de escutar ninguém. A opinião dos ricos é a que deve prevalecer sobre tudo. Sobre tudo e sobre todos, custe o que custar. Eles se acham sábios aos seus próprios olhos. E esta é mais uma atitude que explica por que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Ele não está disposto a abandonar suas opiniões formadas sobre tudo, ele não está disposto a reconhecer que está errado, ele vive numa bolha cheia de aduladores que concordam com ele, com tudo que ele diz. Por isso que em Provérbios 28, versículo 11, o sábio disse: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos. A riqueza faz com que ele sustente a sua opinião como a única e verdadeira, ainda que ele esteja errado, só para não se sentir diminuído em sua posição social. É assim que funciona. Mas o Salmo de número 10, ele nos deu uma descrição perfeita do que é a convivência com o rico. Vá comigo, por favor, abra sua Bíblia nos Salmos, Salmo de número 10, por obséquio. O livro dos Salmos fica no meio da Bíblia. Salmo de número 10. E veja que descrição perfeita nós temos aqui do Passo dos Leões. Salmo de número 10. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Ímpios aqui são os ímpios ricos, porque ele gera um contraste com os pobres. Os ímpios perseguem os pobres. Que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram, pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos tratam com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. Olha o que é que o rico pensa. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias. Trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna está de emboscada, para enlaçar o pobre. Apanham e o arrastam na sua rede. Abaixa-se e rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão e não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Que Deus não lhe pedirá contas. Só até aí. Observe. Aqui está uma excelente descrição do porquê o rico ímpio se mantém fora do reino de Deus. A arrogância do coração dele, seus pensamentos de maldade e perversidade, os leva a pensar: quem é que vai me impedir para prestar contas?
A quem eu tenho de prestar contas? Eu não precisarei prestar contas a ninguém. Isso é arrogância. Arrogância. Escute, sempre que agimos com arrogância com nosso semelhante, por qualquer sentimento que seja, qualquer sentimento de poder que seja, financeiro, intelectual, moral, ético, seja lá qual for, aponta para o perigo de estarmos fora do reino de Deus. Entenda que tem rico arrogante, mas também tem pobre arrogante. Talvez você esteja dizendo hoje à noite, essa mensagem não é para mim, porque eu não sou rico. Mas eu tenho certeza que você já agiu com arrogância com alguém. Deixe-me perguntar, você se considera autossuficiente? Você se considera independente de Deus? Você se orgulha da força do seu próprio braço? Orgulha-se de si mesmo em algum grau? Você reflete arrogância nas suas atitudes com os que estão abaixo de você? Responda, como você trata os seus empregados, aqueles que você contrata para fazer serviço na sua casa ou na sua empresa? Como você trata o porteiro do seu trabalho? Como você trata a faxineira do seu condomínio? Como você trata a merendeira da sua escola? Como você trata o flanelinha da rua? Como você trata o professor na sala de aula? Como você trata o vizinho mais pobre da sua rua? Como você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os animais de rua? Os animais de rua, como você trata? Você pode até não ser rico. Mas se você trata em algum grau com a mesma arrogância que um rico faz, você corre esse risco de ser um ser existente fora do reino de Deus. Será? Será mesmo? Se você já não tratou alguém com arrogância, cheio de soberba, no caixa do supermercado. No caixa do supermercado, no balcão da padaria. O motorista do ônibus, quando eles dão aqueles freios, né? O camarada vai lá na frente e volta. O vendedor de picolé. Estas são algumas características que provam que o nosso coração pode chegar às raias de autossuficiência, orgulho e arrogância, ao nível de que fica difícil nós permanecermos no reino de Deus, se quer entrarmos. Porque comumente encontramos nesse espírito de autossuficiência, orgulho e arrogância as pessoas ricas. O que nós devemos ter cuidado é se nós também não estamos agindo da mesma forma, mesmo sendo pobres, mesmo sendo de um nível, né, não tão alto, tão elevado na sociedade. Então, Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico que se acha autossuficiente, orgulhoso, arrogante, cheio de soberba e empáfia, entrar no reino de Deus. Então, em primeiro lugar, é isso que eu queria falar em linhas gerais. Não é fácil um homem entrar no reino de Deus se ele confia demais nos seus bens materiais. Em segundo lugar, meu segundo ponto geral é que entrar no reino de Deus só é possível pelo poder de Deus. Entrar no reino de Deus só é possível pelo poder de Deus. Quero que você volte comigo, por favor, a Marcos, capítulo número 10. Marcos 10. Veja comigo o verso de 26 e 27. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, os discípulos, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível. Contudo, para Deus, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Observe. Quem vem acompanhando as exposições de Marcos, quando a gente começou lá no capítulo 1, versículo 1, percebeu que os discípulos são muito perguntadores. Mas de todas as perguntas que os discípulos já fizeram até aqui, essa foi a melhor de todas. Por quê? Porque ela traz a preocupação da inabilidade humana para ser salvo. Como assim, pastor? Preste atenção.
Os judeus acreditavam, aliás, ainda acreditam, que a salvação poderia ser alcançada pelas boas obras de caridade, dando esmolas aos pobres, etc. Essa era e ainda é a mentalidade do judaísmo. De que por meio das boas obras, por meio de fazer obras de caridade, você pode alcançar a salvação. Pois bem, na mente dos discípulos ocorre o seguinte: se um judeu rico, que tem capacidade de fazer muitas boas obras de caridade para ser salvo, é difícil entrar no reino de Deus, o que dizer então do pobre que não tem condição de fazer grandes obras de caridade para entrar no reino de Deus? Essa era a mentalidade. Sendo assim, quem pode ser salvo? Por isso que eles perguntam, quem pode ser salvo? Então, nosso Senhor responde colocando as coisas como elas de fato são. Ou seja, primeiro ele trata da incapacidade, inabilidade humana para se salvar sozinho. A incapacidade do homem de entrar no reino de Deus por seus próprios méritos, com os seus próprios pés. Jesus está dizendo que o homem deixado por si só jamais conseguirá chegar sequer à calçada do céu, quanto mais entrar nele. Depois da queda de nosso pai Adão, nos tornamos todos inábeis para subir à presença de Deus por nossas próprias forças e métodos. Inábeis. O que Jesus, inclusive, está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, anos mais tarde, vai dizer a mesma coisa com outras palavras. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, Paulo disse: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Esse texto de Paulo, de Efésios capítulo 2, do verso 1 a 3, trata claramente da nossa incapacidade. Razão esta porque é impossível aos homens entrarem no reino de Deus por si mesmos, por suas próprias forças. Eles estão mortos espiritualmente. Os homens sem Cristo são escravos do pecado, do mundo e do diabo, de seus prazeres. São inábeis. É impossível darem vida espiritual a si mesmos. É impossível a eles mesmos. Eles estão mortos. Você já viu um morto dar vida a ele mesmo? Não, não tem como. Essa é a condição que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 2. Que os homens lá no mundão, lá fora, lá, sabe, entregues ao diabo, ao pecado, eles estão mortos espiritualmente. Mortos. Estão inábeis. Então, como isso funciona na prática? Preste atenção aqui. Qualquer partida de futebol, qualquer cervejinha, qualquer balada, qualquer ida à praia, qualquer saída com os amigos, qualquer maratona de série da Netflix no domingo à noite, é mais importante do que vir a um culto adorar a Deus. Por quê? Por quê? Porque é humanamente impossível esses homens que estão mortos espiritualmente sentirem qualquer prazer nas coisas de Deus. Eles estão mortos. Por isso, eles amam mesmo as trevas. Amam mesmo tudo aquilo que os afasta da luz, afasta de Deus. Paulo disse, são escravos da carne e dos pensamentos. Aqui está a razão, meus irmãos, porque aquele seu parente, aquele seu vizinho, aquele seu marido, aquela sua esposa, aquele seu filho, aquele seu amigo do trabalho, aquele seu colega de faculdade e da escola, aquela pessoa que você quer muito bem, mas sempre que você convida ela para vir a um culto no domingo à noite, ela
Diz não. Aqui está a razão. Qual é a razão? Está morto espiritualmente. Morte espiritual. É impossível tal pessoa sentir prazer nas coisas de Deus. É impossível. Então, por isso que Jesus disse, é impossível aos seres humanos. É impossível aos homens. Mas Jesus não para aí. Então ele traz a segunda parte da resposta e nos dá a esperança de salvação. A esperança, até mesmo para o homem mais rico do mundo. Até mesmo para o homem mais rico do mundo dessa terra, a esperança de salvação. Porque ele diz, para os homens, para os seres humanos, é impossível. Mas para Deus, não é impossível. Não é. Ou seja, se Deus quiser salvar um homem da perdição eterna, não importa quão rico e poderoso ele seja, Deus consegue salvá-lo. O Senhor sabe como conquistar o coração desse homem e dessa mulher e deixá-los mais humildes e quebrantados do que uma criança. Deus sabe. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Paulo disse, certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Poder. Veja, este é o meio pelo qual Deus conquista os homens. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o mais perdido dos pecadores, para salvar seja lá quem for. Ele é poderoso para, quando aplicado pelo Espírito Santo ao coração do homem, ao coração da mulher, arrebentar com as cadeias que prende aquele homem ao pecado, que prende aquele homem ao mal, que prende aquele homem às trevas e libertá-lo, tirando do reino das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor. O Evangelho tem esse poder. Homem algum pode resistir à ação do Espírito Santo de Deus. Homem algum. Aqui está a esperança para este mundo. Aqui está a esperança. É que para Deus não é impossível salvá-lo. Não é. Vocês lembram de Nabucodonosor? Lembram de como ele era arrogante, cheio de empáfia, de soberba, milionário, poderoso? Então ele disse em Daniel 4:30. Olha o que esse homem disse. Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele disse isso. Vocês lembram de como ele terminou a sua vida sobre a terra? Quais foram as suas palavras? Lembram? Se não lembram, venha comigo rapidinho aqui no livro de Daniel, capítulo número 4, por favor. Livro do profeta Daniel, capítulo número 4. Veja se a pessoa que está do seu lado, ela conseguiu abrir direitinho o livro do profeta Daniel. Se não, ajude ela, por favor, para que todos nós ponhamos os olhos sobre esse texto. Olha o que Nabucodonosor disse depois que Deus o conquistou. Versículos número 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, que Deus tinha punido ele. Nos versículos anteriores, ele chegou a comer capim com os bois. Deus puniu ele, pegou ele do palácio e botou para comer capim com os bois. Veja. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz.
Verso de número 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Glória a Deus. Veja o que Deus fez com esse homem. Aquela velha ideia, né, de que Deus não arrebenta as portas do coração de ninguém, mas fica lá fora, batendo como um velhinho sofrido, para a pessoa para o pecador do lado de fora abrir a porta do coração. Parece não ter menor fundamento diante desse texto, porque Deus arrebentou as portas do coração de Nabucodonosor e foi buscá-lo para salvá-lo. Foi buscá-lo. Porque quando Deus quer salvar um homem, por mais rico e por mais pecador, por mais vil, por mais miserável que ele seja, Deus sabe como fazer e não há quem possa deter a sua mão. Não há. Desafio a qualquer um aqui. Mostre-me o homem que ele não pode transformar. Mostre-me o marido que ele não pode converter. Mostre-me a esposa que ele não pode converter aos seus pés. Mostre-me o filho que ele não pode libertar. Mostre-me o amigo, o vizinho, o professor, o rico, o irmão, o viciado nas drogas, o prostituto, o homossexual. Mostre-me quem ele não pode transformar. Mostre-me. Operando eu, disse ele, operando eu, quem impedirá? Ninguém. Porque não é uma mera questão, meus irmãos, de como ser salvo. É uma questão de quem salva. Sabe por que você está aqui? Se você fosse deixado sozinho por suas próprias vontades, você jamais chegaria a este lugar. Mas sabe por que você está aqui? Porque a mão misericordiosa do Senhor foi e lhe alcançou. A mão poderosa dele foi lá no seu coração endurecido e o trouxe pelo poder do Evangelho. Nós podemos celebrar esta esperança, porque então há esperança, há esperança, há esperança. Porque é ele quem salva. Para os homens é impossível. Eu cuspia, irmãos, em calçada de igreja. Eu odiava crente. Eu cuspia em calçada de igreja, eu odiava crente. E um amigo meu uma vez me disse, não cuspa para cima não, que pode cair na sua cara. Olha onde é que eu estou. Quem fez isso? Não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi meus irmãos. Quem fez isso foi o Deus Altíssimo que reina soberanamente na glória. É Ele que faz isso na minha, na sua e na vida de quem Ele quiser. Louvado seja o seu nome. Jonas disse, a salvação pertence ao Senhor. Terceiro e último lugar, meu terceiro e último ponto geral. Entrar no reino de Deus é a maior riqueza que você pode auferir nessa terra. Entrar no reino de Deus é a maior riqueza de todas. A maior riqueza de todas. Quero que você volte comigo, por favor, a Marcos, capítulo de número 10. E veja comigo os versos de número 28 ao 30. Marcos 10, do 28 ao 30. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Observe, Pedro queria saber, estava interessado em saber, que vantagem
eles teriam tido ao ter largado tudo e seguido a Cristo. Pedro estava então preocupado, porque eles deixaram tudo para trás. Pedro e seu irmão deixaram as redes, deixaram o barco. Outros deixaram a casa dos pais. Mateus deixou a coletoria de impostos. Mateus era muito rico como coletor de impostos. Então, eles estão preocupados e estão se perguntando, nós tudo deixamos, então o que vai ser da gente? Talvez eles esperavam, seguindo a Cristo, obter alguma vantagem, alguma riqueza que estava esperando por eles em algum lugar. Porque eles estavam, de fato, cumprindo o que o nosso Senhor disse, que eles deviam renunciar a tudo, absolutamente tudo. Pois bem, nosso Senhor responde com uma promessa bifásica, com uma promessa de duas fases. Quais são essas duas fases? A primeira já começa se cumprindo de imediato, e a segunda fase só se cumprirá na eternidade. Ou seja, todo aquele que deixou parentes, empregos, bens e propriedades, receberá 100 vezes mais parentes, empregos, bens e propriedades ainda nesta vida. Receberá. Claro que não será sem dificuldades, porque você pode observar no final do versículo de número 30 que ele diz, com perseguições. Não será fácil. Nosso Senhor não vende fantasia. Jesus não vende fantasia. Não anuncia um evangelho sem uma cruz, sem as devidas dificuldades, mas sim que apesar desse perigo, apesar dessas dificuldades, apesar de todas essas lutas, esse peregrino ele encontrará pelo caminho novos pais, novos irmãos, novas casas, novas propriedades, onde será abençoado ainda nesta vida. Para isso, ele deu a igreja. Aqui está a descrição da igreja. A igreja é exatamente este lugar onde encontramos tudo ainda aqui neste mundo. O cristão é alguém que tem irmãos, irmãs e família em toda parte onde ele vai. Em toda parte. Você pode ir no lugar mais longínquo da China. Cascaviando por lá, você vai achar um crente. Você vai achar alguém temente a Deus. E ali você encontrou um irmão. Você já não está só. Você encontrou um pai. Você encontrou a mãe. Você encontrou realmente um lugar para pousar. Leia a história das missões modernas. Leia a história de Hudson Taylor. Leia a história de William Carey. Leia a história de David Bryan, de David Livingstone. O que esses homens viajaram o mundo afora. E como Deus os abençoou nesses lugares, mesmo eles deixando tudo para trás. Mesmo eles deixando tudo para trás. O Dr. Martin Lloyd Jones era médico na Inglaterra. Trabalhava com um conceituado médico junto à família real. E ele abandonou a medicina para ser pastor, para pastorear a igreja de Deus. E veja o legado que aquele homem de Deus deixou para nós. Ele abandonou tudo por causa de Cristo. E ele ganhou 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase, Jesus fala que essa pessoa ainda herdará a vida eterna. Herdará a vida eterna. Ou seja, os ganhos não se resumem apenas a esta vida, mas também há ganhos à vida após a morte. Em Cristo. O que é um cristão? O que é um cristão? Sabe o que é um cristão? Um cristão é alguém que deixou tudo para ganhar mais que tudo. Um cristão é alguém que deixou de ser vencedor para se tornar mais que vencedor. Um cristão é alguém que deixou de ser servo do diabo para ser servo de Deus. O cristão é alguém que deixou de andar nas trevas para andar na luz. Seguir com Cristo é só maravilha. Mesmo que essas maravilhas sejam acompanhadas de dificuldades, com perseguições. Aí eu pergunto, reflita comigo por um pouco.
Existe alguma riqueza nesse mundo que possa se comparar à salvação eterna de nossas almas? A salvação eterna da sua alma, meu amigo, minha amiga, a salvação eterna do seu coração, existe algum bem, algum dinheiro, algum ouro que possa comprar isso? Existe neste mundo? Porque na hora da morte, quantos ricos e milionários não dariam tudo o que têm pela tranquilidade e segurança de salvação eterna que o crente mais pobre dessa terra tem garantido em seu coração? Quantos? Vocês devem lembrar da história do rico e do Lázaro, que quando o rico estava em tormentos no inferno, tudo o que ele pediu ao pai Abraão foi: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Por certo que ele daria toda a sua riqueza, todo o seu ouro, todos os seus bens, por uma gota d'água em sua língua. Uma gota. O que é uma gota d'água? O que é uma gota d'água? Já teve a experiência de chegar em casa um dia depois do trabalho e ligar a torneira e tá faltando água? Já teve essa experiência? É horrível, não é não? É terrível. Você corre para frente do ventilador para ver se a nhaca diminui, né? E fica ali tentando se esfriar. É horrível. Agora você imagina estar num lugar onde, ainda que você desse todos os bens deste mundo, você jamais sairia dali. De quentura, calor, terrível, sofrimento, dor, tudo que não presta. Na hora da morte, o homem mais rico dessa terra queria sentir a segurança que o crente mais pobre tem em saber que vai se encontrar com o Senhor. Conta-se que certo homem rico, na hora de sua morte, disse as seguintes palavras. Escute, abre aspas. Cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida tem sido um símbolo de sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Finalmente, minha riqueza é simplesmente um fato que estou acostumado. Neste momento, estou na cama de um hospital, lembrando de toda a minha vida. Percebo que todos os elogios e riquezas que estavam para mim me fazer tão orgulhoso, tornaram-se insignificante com a iminência da morte. No escuro, quando vejo a luz verde e escuto o ruído do equipamento de respiração artificial, posso sentir a respiração da morte se aproximar. Só agora entendo, uma vez que você acumular dinheiro suficiente para o resto de sua vida, devemos seguir outros objetivos que não estão relacionados a dinheiro. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama mais cara do mundo é a cama de hospital. Se você tem dinheiro, pode pagar alguém para dirigir seu carro, só que não pode alguém para sofrer a sua doença no seu lugar. Os bens materiais perdidos podem ser encontrados. Existe uma coisa que você não pode encontrar quando perde: a vida. Seja qual for a fase da vida em que estamos agora, no final, teremos de enfrentar o dia quando a cortina baixar de vez. Fecha aspas. Um certo dia, a cortina da sua vida vai baixar de vez. Independentemente do quanto você tenha no banco. Esse dia chegará e a cortina da sua existência se fechará. E o que você preparou para a eternidade? Quem vai te encontrar do outro lado? Quem vai te encontrar no outro lado? Você já entrou no reino de Deus? Você já está dentro? Creu nesse evangelho? Qual vantagem você terá de ser o homem mais rico, mais malhado, mais saudável, entre aspas, o homem mais milionário do cemitério e, em compensação, mais pobre no céu? Que vantagem? Dizem
não sei a veracidade, mas dizem que Alexandre o Grande fez 3 pedidos aos seus generais antes da sua morte. Primeiro, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo os tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas, etc. Terceiro, que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Esses foram os seus 3 pedidos. Então, um general curioso perguntou o porquê daqueles desejos tão incomuns. E Alexandre o Grande respondeu as razões dizendo: primeiro, quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E terceiro, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias nós voltamos. Deixe-me perguntar, o que você levará para a eternidade? O que você levará? O que você possui nessa terra? Era 19 de junho deste ano, quando foi dado como desaparecido no fundo do mar um submarino com 5 tripulantes. O piloto e mais 4 bilionários estavam a bordo. Bilionários. Cada bilionário pagou cerca de $250 mil para visitar os destroços do Titanic. Eu acredito que vocês devam ter acompanhado isso nas redes sociais. Algo deu errado e o submarino implodiu no fundo do mar e todos morreram. Pagaram $250 mil para morrer. Meu amigo, sem Cristo, todos nós estamos como aqueles homens do submarino. Estamos como aquelas pessoas. O que quer que tenhamos neste mundo, estamos com isso pagando a nossa própria morte eterna. Afundando nas águas mais profundas do pecado para nos encontrarmos com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quando tudo o que devíamos estar fazendo era viver para Cristo e acumulando tesouros na eternidade. Tesouros na eternidade. Por quê, pastor? Porque a maior riqueza de todas está em pertencer ao reino de Deus. A maior riqueza de todas está em se sentir garantido nas promessas que Ele nos fez na sua palavra. De que estaremos livres da ira eterna de Deus e que desfrutaremos eternamente de sua doce presença como nosso Pai, nosso Deus e nosso Rei. O que quer que você deixe para trás por causa de Cristo e do Evangelho, lhe será dado 100 vezes mais ainda nesta vida. E na eternidade você ainda herdará a vida eterna. Herdará a vida eterna. A salvação de sua alma, caro amigo, é o maior bem que você pode possuir nesta vida. É sair daqui tranquilo, que o que quer que lhe aconteça, até você chegar em casa, se a morte lhe derrubar no chão, neste mundo, você cai no céu. O que quer que te aconteça aqui, tem reflexo no céu. Toda fama, todo sucesso, todo poder, todo dinheiro, todo ouro, toda prata, toda riqueza, roupas de grife, carros de luxo, mansões na praia, carteira cheia, não valerá de nada se você não acumulou riquezas nos céus. Não valerá de nada. Em Lucas capítulo 12, como nós lemos a parábola do homem rico, no último versículo está escrito assim: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vai para a eternidade sem levar nada. Sem levar nada. Em Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24 está escrito: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza.
Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amigo, pergunto, você tem acumulado tesouros nos céus? Você tem acumulado tesouros na eternidade? Foi isso que Jesus disse. Acumulai para vocês tesouro nos céus. Nos céus. Onde nem as traças comem, onde o ferrugem não corrói e onde os ladrões não escavam e roubam. Essa é a mensagem. Então, para encerrar, como versículo final do texto que nós lemos em Marcos 10, no versículo 31, Jesus disse: porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. O que ele está querendo dizer com isso? Primeiro que isso aqui é um provérbio, certo? É um provérbio. E o que ele está querendo dizer aqui é que aqueles que neste mundo gozam de honras, prestígios, poder, e acreditam que terão algum crédito no céu por causa disso, não acharão nada em seu favor quando chegar ali. Porque só confiam nisso. Porém, aqueles que, mesmo nada tendo, sendo considerados os últimos, porque na mentalidade judaica, ser o último da fila é ser ninguém. Para eles era ser ninguém. Jesus conta até uma parábola, né, dos homens que querem os primeiros lugares nos banquetes. Porque ser o último na cabeça de um judeu é ser ninguém, ser um verme. Era um verme. E Jesus está dizendo exatamente isso aqui, olha. Aqueles que nada tendo, aqueles que nada são, mas que confiam unicamente em meu nome, esses receberão o favor de Deus, pois creram no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Deixe-me perguntar, você pode se apossar da promessa de Deus pela fé em Cristo Jesus hoje à noite? Você pode sustentar que foi alcançado pela graça de Deus e já está dentro do reino de Deus? Você já entrou no reino? Ou você ainda está fora? Você já é rico para com Deus? Você está acumulando tesouro nos céus? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua história, meu amigo? A maior riqueza de todas não pertence aos ricos deste mundo, mas quem segue a Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e crendo no seu nome. Digo e afirmo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus da glória, te louvamos por tuas misericórdias e bondade. Sabemos que a tua palavra não volta vazia,